Eu não sei qual que é a prática adequada, mas toda vez que eu fizer aqui alguma coisa pela primeira vez, eu pretendo me apresentar, né? Porque tem bastante gente na igreja. Meu nome é Daniel, eu sou um dos últimos ou o último contratado pela Fonte, responsável por ser o coordenador das novas gerações. Então, dá uma olhada não só no sistema de meta, mas na organização de como os ministérios de adolescentes estão acontecendo, especialmente os jovens. É um prazer estar aqui. Eu fui contatado no comecinho de dezembro do ano passado. 2 pastores aqui da nossa igreja mandaram mensagem ao mesmo tempo, umas 9 horas da manhã de uma terça-feira. Daniel, você viria para a Fonte? E minha resposta mais sincera, ainda que animada, foi: o que está acontecendo? O processo foi longo, vocês acompanharam? Pode aumentar, é só aproximar aqui, me ensinar esse truque. De nada. Seu nome qual que é? Isso. Eu já aprendo. Como? Afinal, você me procura. É um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha um bom tempo. Eu sou nascido, crescido em São Paulo, fiz faculdade de jornalismo antes de ir para o seminário. Depois eu fui para o seminário, Palavra da Vida, no qual eu acho que hoje todos os pastores, pelo menos, passaram por lá. Depois do seminário, eu fiz o mestrado no Andrew Jumper, que é uma faculdade de teologia ligada ao Mackenzie. E o que a gente vai lidar aqui nas próximas semanas é a minha tese de mestrado, tá bom? Em que eu tentei pensar um pouco sobre a vontade. Por que a gente faz as coisas, como a gente faz, por que a gente faz, quando que a gente faz, o que nos leva, inclusive, a fazer boas e más escolhas. A ideia aqui central é a gente estudar, tentar compreender a vontade, não só a partir de algumas definições dela em específico, para a gente não ficar nesse tema um pouco talvez árido, mas especialmente ligado às nossas decisões do dia a dia. E aqui a ideia é considerar especialmente o momento pós-queda. Por que eu quero o que eu quero? Da onde vem o meu desejo? O que é aquilo que a gente chama de desejo e como que isso aparece na Bíblia? Um termo que você frequentemente já ouviu ou leu nos livros de teologia é chamado teologia bíblica ou sistemática. Teologia bíblica é quando a gente pega os livros da Bíblia, qualquer um deles, e vai avançando quase que versículo a versículo para tentar entender o que aquele autor pensava sobre o tema, o que ele intencionou, movido por Deus, a escrever. Teologia sistemática é quando a gente pega os temas ao longo da Bíblia. Então, o homem, a mulher, a própria Bíblia, Deus, o Espírito Santo e todos os outros temas, a salvação, a perdição, a eternidade, o que você quiser. O que a gente vai fazer aqui nas próximas semanas é a teologia sistemática, os temas sistematizados ao longo da Bíblia, da vontade, do mal, do pecado, de coisas correlatas. Agora, é importante porque eu esqueci de falar. Eu tenho 2 coisas muito difíceis da minha comunicação. Eu falo rápido. Isso é um problema, eu sei. Então, sinta-se à vontade para qualquer momento da nossa conversa aqui virar para mim discretamente e fizer assim. Ó. Não tem problema, eu não vou levar para o pessoal, ao contrário do meu amigo que já me pediu para mexer no microfone. A segunda coisa é que, eventualmente, quando eu me empolgo, além de falar rápido, eu falo mais enrolado. Então, aí você olha para mim com cara de indignado, não estou entendendo, faz assim, e eu vou sentir que eu preciso diminuir a velocidade e falar de forma mais clara, tá bom? Vamos em frente aqui. Esse aqui é o resumo do que a gente vai conversar nas próximas semanas. Eu prometo não ficar lendo o slide toda vez, porque eu sei que isso é péssimo para quem está do outro lado. Mas isso aqui talvez seja interessante. Em uma sociedade marcada por uma infinidade crescente de escolhas, possibilidades e sonhos, a humanidade tem reforçado para si a ilusão da liberdade plena de ação. O fato teológico é que desde o casal primevo, Adão e Eva, o homem e mulher tiveram a vontade subvertida pelo poder determinante do pecado ou do mal. Seja pela dureza do coração ou engano social, os cristãos quase não refletem sobre o mal que habita em cada um. Assim, é preciso compreender a influência do pecado no ser humano e como isso afeta o íntimo ou o coração, que é a palavra bíblica que a gente vai encontrar, e capacidades humanas ou naturais, a inteligência e afeições. E aqui tem alguns grandes temas que a gente vai começar a conversar hoje. O primeiro é a ilusão da liberdade plena. Pergunta, para a gente sempre participar junto aqui. Por que e de que forma a gente, à medida que cresce, ouve e aprende sobre a vida, a gente é acostumado a pensar que pode fazer qualquer coisa? Por que eu chamo de ilusão o fato da gente achar que tem liberdade plena? Você concorda ou discorda disso? Por quê? Qual é o seu nome? Desculpa. Antonieta, por que você concorda com isso? Exatamente. Uhum.
como conhecedores do Senhor, uma palavra que a gente lida é soberania. Nada foge nem escapa do controle dele. Nada surpreende. Deus não é pego de calças curtas, né? Então, aí, por exemplo, já dá para ver que a gente não faz exatamente o que quer na hora que quer. Que mais? Por que é uma ilusão pensar que eu posso fazer qualquer coisa a qualquer momento ou ser qualquer pessoa? Dante, certo? Vai. De fora de Cristo somos escravos, né? O escravo não faz o que quer, a hora que quer, quando quer. Escravos de quê? Do pecado. E mesmo... De nós mesmos, né? Quando Jesus faz essa pergunta, vocês são escravos de vocês mesmos. Sim. E se a gente quiser ser bíblico mesmo, depois que nós somos encontrados pelo caminho, nós passamos a ser servos. Mas se a gente fosse olhar a Bíblia no original, a palavra é escravo. Mas é que na época que a Bíblia foi traduzida, a escravidão era uma questão forte. E para não criar outras dificuldades, uma escolha que eu considero sábia, essa altura do campeonato, estou falando rápido, é substituir a tradução escravos por servos, para que não fosse mais um problema das nossas leituras. Mas livre, completamente livres, nós nunca seremos. E nem esse é o plano de Deus. Porque antes nós somos escravos das nossas más decisões e pecados, e depois o desejo é que nós sejamos escravos, mas da vontade do alto. A segunda coisa aqui é a queda, o fato teológico, Isaac, Marinho, meu sogro. Para não passar para outro tema aqui, eu gostaria de perguntar uma coisa, uma dúvida sincera. Quando Abel é morto por Caim, Deus fala para ele, ó, o pecado está à porta, cumpre a ti dominá-lo. Sim. Então, parece que você tem esse poder de dominar. Sim. Como é que isso se encaixa nesse... Excelente pergunta. Mas a gente vai continuar por isso. Romanos capítulo 7, verso... Vou falar 8 e 9, mas eu posso estar errado. O bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse assim eu pratico, né? Os chamados filhos de Deus, discípulos de Cristo, eles entram em uma nova dinâmica, em que eles têm a opção, não completamente livre ainda, de fazer o certo, mas essa dinâmica do conflito santo que existe para aqueles que creem, porque a gente começa a ser habitado por uma nova natureza, ou uma natureza, se você quiser, conflitante com o mal, que deveria, inclusive, nos dominar. A gente vai chegar nisso, talvez, no final do tempo de hoje. A segunda coisa, e o fato que a gente consegue perceber aqui, é que a queda ou o poder de influência do pecado. A gente já citou aqui, Romanos capítulo 7, Paulo está dizendo que ele tem um problema grave. Ele sabe qual que é o certo, ele sabe qual que é o errado, e ele não consegue por si só, ou por vezes, inclusive, faz aquilo que ele não gostaria. Que se a gente fosse sincero aqui, ninguém precisa se expor, mas essa é a nossa luta, em que a gente diz para o Senhor cair de novo. Que mesmo depois de anos de igreja, decorando João 3,16, Romanos 3,6 ou 6,3, Salmos 23, sabendo qual que é o bem, desejando sinceramente pelo bem, a gente frequentemente decide pelo mal. Não porque a gente não sabe, né? E essa é uma questão interessante, porque quando as pessoas perguntam, você é crente? A gente frequentemente responde, sim, eu vou na igreja. Não é menos do que isso, é muito mais. Mas se resume ser crente a estar, bom, a gente tem um problema. Para você que gosta de futebol, tem aquele técnico que foi anos, o Domenech, anos, por que eu tô falando isso? Mas assim, assistente do Guardiola, e quando ele foi técnico, não era nada, né? Alguém falou que teve um amigo que dormiu no carro por anos e não virou um carro, né? Não é sobre estar, né? É sobre ser transformado por esse poder. Qual que é o nome dele? Depois eu lembro, mas ele diz alguma coisa do tipo, santidade não é fazer só o que Deus quer, é desejar o que Ele deseja. Daqui a pouco eu lembro. Não vou lembrar agora. É sobre ser transformado a ponto de não só fazer as coisas certas, porque um relógio acerta 2 vezes no dia, pelo menos, né? É sobre, dentro de mim, essa transformação acontecer, que eu passo a desejar também outras coisas. O terceiro ponto aqui é que a gente, como filhos de Deus, os cristãos frequentemente negligenciam a influência, o poder determinante do mal dentro de nós. A gente eventualmente, porque já crê, não desconfia do que quer, nem do que sente. Você já ouviu ou disse em algum momento, eu vou fazer isso porque eu tenho paz. Porque me faz bem. Porque eu entendi que esse é um bom caminho. E Deus deu todas as capacidades para a gente usar, mas elas não são plenamente santas mesmo depois da conversão. A gente tem prazer no mal, certo? Tem uma palavra no alemão,
que é alegria dano. A gente ri quando as pessoas tropeçam. Que é um comecinho para perceber que a gente fica feliz quando as pessoas se complicam. Que quando é uma pessoa que a gente não gosta, se dá mal, a gente diz, bem feito. Mas o Senhor, Ezequiel, capítulo 33, diz que não tem prazer na morte do injusto. Nem ele, vendo a justiça sendo feita eventualmente contra aqueles que não creem nele, que merecem, inclusive, tal como nós, e o castigo eterno, diz, para mim não é assim. Quanto mais para vocês. A gente frequentemente não percebe a dureza do próprio coração, não tem sensibilidade espiritual e acaba rendido pela cultura, em que nos diz frequentemente que se te faz bem, vá em frente. Se você está feliz, decida por isso. Se é isso que você quer, tudo bem. Nós todos somos formados e discipulados à medida que vivemos. A pergunta é por quem e para quê. Seremos mestres de nós mesmos, capitães, da nossa própria alma, ou escravos, discípulos de Jesus. Vamos para alguns textos aqui para tentar começar a ver como que a Bíblia olha para a gente, ou algumas das nossas dificuldades. Vamos lá, Mateus capítulo 11, dos versos 1 a 2. Assim, esqueci de dizer, essa aqui é a minha tese de mestrado, que eu fui obrigado a imprimir, gastei um dinheiro que eu não queria, mas serviu de recordação, tá bom? Se depois alguém na curiosidade quiser ver, tá aqui. Mateus capítulo 11, dos versos 1 a 2. Lê o versículo e já responde a pergunta, por favor. O que o pedido dos discípulos revela sobre eles e o que a resposta de Jesus também nos ensina. Mateus 11, do 1 ao 2. Por favor. Vamos lá. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. Mateus capítulo 11, verso 1 a 2. Deixa eu abrir aqui. 3. Deixa eu ver também. Eu infelizmente errei a referência. Deixa eu só ver aqui. Isso. Lucas 11, 1 a 2. Desculpa. E é isso que dá, ficar revisando 3 vezes. Você muda de volta, certo. Lucas capítulo 11, verso 1 a 2. Desculpa, gente. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Beleza. Giovana, o fato dos discípulos virarem para Jesus e pedirem para ele ensinar sobre isso, o que revela sobre eles? Que eles não sabiam. E melhor ainda, a resposta de Jesus não é: basta ser sincero. Fale de coração, diga o que está aí dentro ou o que você quer. Jesus, tá bom, vocês querem aprender a orar? Vamos lá. A gente conseguir olhar para o resto da Bíblia, especialmente Tiago, diz que a gente não tem porque pede mal. A gente não apenas não sabe o que deveria querer, mas quando quer mal. Isso já revela um pouco da direção oposta, muitas vezes, do nosso coração diante do Senhor. Próximo texto, Tiago, capítulo 1, dos versos 14 a 15. Alguém lê e já explica o texto? Responde a pergunta, por favor. Tiago, capítulo 1, dos versos 14 ao 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tem concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Muito bem, por favor. Qual que é a realidade humana apresentada aqui? A realidade é que a gente está entregue ao pecado, totalmente destinado ao morte. Cada um é tentado pelo que quer. O que está sendo apresentado aqui é uma realidade interna e não é dividida. Lembre-se aqui que Tiago está falando, um dos principais líderes da igreja, ali no comecinho de Jerusalém, falando para cristãos. Uma dificuldade que eu e você frequentemente nos enganamos é olhar para a Bíblia e pensar que ela está falando para outra pessoa. Mas não tem livro do Novo Testamento que não seja escrito para os cristãos. Não tem palavras ali que não sejam dedicadas para aqueles que já creem. O engano do nosso coração, frequentemente, é estar no culto ou na escola bíblica e pensar: que bom que fulano de tal está aqui.
Mas não foi só ele que o Senhor trouxe, né? Para ouvir as exortações, encorajamentos. A palavra que está aqui fala sobre forte desejo. É alguma coisa que me arrasta, que eu não consigo parar de pensar sobre, ou que frequentemente meu desejo, meu interior pode queimar por. Fala sobre esse eco do coração. Não estava tanto aqui no meu planejamento, mas a tentação de Jesus é igualzinha à nossa, mas tem um aspecto um pouquinho diferente. Ele não tem esse eco do mal interno, né? Isso não quer dizer que ele não foi tentado. Quer dizer que ele foi tentado pelo próprio Satanás com todas as capacidades dele. Que nós cederíamos muito antes. Porque é o mal usando toda a capacidade que ele tem, toda a criatividade, todo o poder para tentar direcionar Jesus para outro caminho. Mas ele é Deus. Ele não deseja o mal ao contrário da gente. Ele não tem, se você quiser, epitimia. Ele não tem esse calor, esse queimar, esse desejo ardente por alguma coisa contrária. Quase todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento é para falar sobre o desejo pelo mal. Esse negócio eu não consegui fazer outra coisa. Eu querer realmente muito. Tiago está tentando alertar os irmãos dele que o problema é nosso, não deles. Cada um é tentado pela própria cobiça. Satanás é bastante, ou o mal é bastante ardil nas suas tentações. Ele é profissional nisso. Ele está há milênios aperfeiçoando a arte de fazer gente cair. E não é à toa, e não é sorteio as coisas que ele faz. Ele sabe muito bem, e o seu exército do mal, por onde ir, por onde tentar, e quais são aquelas coisas que ninguém mais sabe, mas que eu aqui dentro gostaria muito de ter ou fazer. Abre, por favor, em Colossenses, capítulo 3, verso 15. Colossenses 3,15, por favor. A paz de Cristo deve ser o juízo do coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Vitor Bui, o que é a paz de Cristo? Ou o que não é a paz de Cristo? O nosso norte, o nosso guia, o nosso juiz. Que a gente deveria decidir, se orientar e se basear nisso. O problema é que muitas vezes a gente confunde a paz de Cristo com a minha própria paz. Jonas, o profeta Jonas, no Antigo Testamento, quando ordenado pelo Senhor para ir pregar em Nínive, ele tem uma decisão bastante diferente. Fugir de Deus, né? O capítulo 1 repete, acho que umas 4, 5 vezes, de forma irônica, inclusive, e Jonas decidiu fugir de Deus, como quem diz, olha ele, olha o que ele está fazendo. E não apenas isso, Jonas chega no porto e tem um barco indo para o lugar que ele mais queria, para a direção oposta. É um sinal de Deus, certo? Ele entra no barco e ele dorme. Ele tem a total e plena paz. Sabe a ansiedade que a gente tem às vezes antes de dormir? Ele não tem. Fugindo do Senhor. Ele estava em paz. Plena. Nada o incomodava, nem tirava o sono dele. Ele dormia, inclusive, pior, no meio da tempestade. Ele tinha paz? Ele tinha paz? Total. É por isso que estar em paz pode ser a melhor explicação, a melhor pior explicação para eu tomar uma decisão. Porque eu posso perfeitamente estar na direção oposta do Senhor e dormir bem. E dar certo, se você quiser. Desculpa. Sim, eu conversei com um monte de gente, eu estou em paz. A gente frequentemente escolhe conversar com gente que a gente sabe que vai concordar com a gente. Você que é líder de ministério e se envolve com aconselhamento de pessoas, sabe. Uma parte considerável das perguntas que nos fazem é para conseguir alguém que diga, mas fulano de tal concorda comigo. Encontrar alguém que concorde comigo para que eu tenha paz, segurança de tomar uma decisão. É por isso que é bom a gente sempre ter bons homens e mulheres maduros, amigos se for o caso, mas independentes. Gente que consiga olhar no olho e dizer, que bom que você conversou comigo, que bom que você confia em mim, mas deixa eu te dizer, não me parece a melhor ideia. E aí não trocar experiência, mas verdade com V maiúsculo, né? O Senhor me parece nos conduzir nessa direção e que a sua direção, a sua decisão ou a sua percepção, acho que está errado. A paz de Deus, ela não é autônoma, né? Ela não é autonomos, não é a minha própria paz. Ela é um neologismo, nem deve existir essa palavra, outrônomo. Eu encontro paz
vendo se eu estou de acordo com aquilo que Deus deseja dos seus filhos. Não é sentir paz, mas ter segurança. De estar baseado naquilo que eu sei que é verdade. A paz aqui deveria ser árbitro, juiz, porque ele decide se eu deveria ou não ter paz. Que eu posso, inclusive, e essa talvez seja a nossa experiência, estar em conflito, incomodado que eu estou fazendo a coisa certa. De frequentemente pensar, mas seria tão mais fácil se eu tivesse ido pela outra direção. Vou em frente aqui, Provérbios capítulo 14, verso 12, por favor. Ah, saiu? Então tá com esse mau contato. Vamos lá, Provérbios 14, 12, por favor. Aí, voltou. Obrigado. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Muito bem. Por favor, qual é o seu nome? Fábio. O que você tem pra gente sobre esse texto? Antítese do anterior, né? Se a paz de Deus tem que ser o nosso árbitro, aqui está dizendo que a paz da nossa consciência é caminho de morte, né? Que vai nos levar pro buraco. Que me parece direito. Que eu tenho certeza que é bom. Que eu conversei com várias pessoas, mas o Senhor disse essa questão. Que frequentemente, de novo, e eu estou sendo repetitivo aqui, mas a palavra de Deus ela é repetitiva. Por um simples motivo, a gente esquece. Né? E quando a gente termina Apocalipse, a ideia é começar de novo em Gênesis. Para que a gente leia de novo e, adquirindo mais profundidade pelo poder do Espírito, comece a entender de forma mais larga as coisas. Que começa a ter hiperlinks, né? Você lê um texto e fala, isso aqui me lembra tal coisa. E aí a gente vai construindo essa maturidade. Mas por que parece? Por que o caminho parece bom? Desculpa, qual é o seu nome também? Vivian, por que os caminhos maus nos parecem bons? Enganoso é o coração. O nosso coração é enganoso. Não é que ele tenta nos convencer, não é que ele é um agente externo que vai... Não, somos nós. Próximo encontro aqui a gente vai falar sobre o coração, que é o mais íntimo, a palavra que Deus escolhe para resumir o humano naquilo que ele é, coração. Nós somos maus, nós desejamos o mal e nós entendemos o bem por mal. Tudo bem? A gente é limitado nesse aspecto. Há caminhos que parecem conduzir nossos passos ao destino da felicidade, mas traiçoeiramente nos empurram para o abismo da infelicidade. Assim são os prazeres da vida. Quantas pessoas se entregam às aventuras na ilusão de encontrar felicidade? Quantas pessoas pensam que uma noite de paixão pode lhe saciar os desejos do coração? Quantos indivíduos se entregam à bebida pensando que a felicidade está no fundo de uma garrafa? Quantos seguem a tentação das drogas na ilusão de que terão experiências arrebatadoras? Deixa eu só voltar aqui. O diabo, com sua astúcia, mostra os atrativos do pecado, mas esconde as suas amargas consequências. Por trás da isca da sedução está o anzol da morte. Por trás do sexo ilícito está a culpa. Por trás do amor ao dinheiro está o tormento. Por trás do copo reluzente da bebida alcoólica está a escravidão. Por trás das drogas está a morte. O pecado é o embuste, é o engano fatal. Quem segue por essa estrada larga, no bonde dos prazeres, desembarcará no inferno. O nosso amigo e irmão Hernandes Dias Lopes. Martinho Lutero diz da mesma direção: se estamos falando de Deus, da maneira como ele é nos revelado, é absolutamente certo dizer que é nossa culpa se perecemos, se morramos. Porque, na verdade, a falha se encontra na vontade do homem. A nossa ideia aqui é voltar no problema da vontade. Por que a gente decide, deseja e entende mal? Não sei se você viu a série Dark, mas ele diz a mesma coisa de forma mais direta. Não somos livres no que fazemos, porque nós não somos livres no que desejamos. Esse aqui talvez seja um bom exemplo das pedras clamando. A série não é uma indicação da igreja, né? Não é Veja para aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas é exatamente isso. Não é um versículo, mas poderia estar na boca de Martinho Lutero, ou de Hernandes Dias Lopes, ou Fernando Leite. Nós não somos livres no que queremos, livres no que fazemos, porque nós não somos livres no que desejamos. O objetivo central e final desses nossos próximos domingos é gerar uma santa desconfiança sobre mim mesmo. Que o problema não é de Deus, que a gente deseja mal, é nós. Porque por várias vezes a gente reforça essas coisas, deseja essas coisas e encontra prazer nessas coisas. O ponto aqui central também é que a vontade ela é serva
e, ao mesmo tempo, agente do mal. A gente deseja porque tem uma série de fatores anteriores que nos fazem desejar, mas ela em si mesma já foi contaminada pela queda, que é o nosso próximo tema aqui. Alguma observação? Alguma percepção? Algum comentário? Já viu a série Dark? Ótima. Vamos em frente aqui. Sobre a vontade caída. Eu gostei. Vamos em frente. Vamos começar aqui do começo, sobre a criação. Abre comigo, por favor, em Gênesis capítulo 1, dos versos 26 ao 27. Depois, com calma, todos os slides a gente sobe, tá bom? No site eu passo certinho pro Fábio, a equipe dele, e fica à disposição de todo mundo. O que provavelmente vai acontecer é que vão ter algumas coisas que estão no slide que a gente não vai comentar aqui, porque é extra. Se você quiser se aprofundar, ler com calma e ver, fica na sua mão. Gênesis capítulo 1, dos versos 26 ao 27, por favor. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem. Eu sei que a gente já lida bem e com calma com isso, mas nós, seres humanos, homens e mulheres, fomos criados conforme imagem e semelhança de Deus. Não são duas coisas diferentes. Que eventualmente a gente ouviu, dependendo da história de igreja, que tem algumas características que são sobre a imagem e tem algumas características que são sobre a semelhança. É um jeito de entender, não tem problema. Me parece que ele está descrevendo mais ou menos a mesma coisa. Fulano de tal caminhava na noite e na escuridão. São duas coisas juntas acontecendo. É uma forma do escritor bíblico dizer que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Imagem conforme a semelhança, dependendo da sua tradução, porque já é um jeito dele dizer, o tradutor, que é mais ou menos a mesma coisa. Que tem algumas coisas, que tudo em nós veio de Deus, e que nessas características, algumas delas foram comunicáveis, que são essas que foram dadas por Deus para nós. Ou seja, são coisas que são de Deus e que ele deu para a gente. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, 25. Abre, por favor. 2, 25. Já fica em Gênesis que a gente vai passar uns textos, tá? Gênesis capítulo 2, 25. Alguém lê? O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O que a gente vai tentar lidar aqui de forma bem simples e breve é que nós todos somos seres pessoais. Desde que a criação foi feita ou dada a nós, em algum nível, nós recebemos a capacidade que Deus tem de sentir emoção. Bem, eles viviam em paz, depois eles vão sentir vergonha. O problema não é sentir necessariamente, nós sempre sentimos, mas algumas coisas vão mudando à medida que a criação se desenrola ou a gente vai decidindo. Segunda coisa, Gênesis 3, 6, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Muito bem, por que Eva comeu do fruto, que não era uma maçã? Agradável aos olhos, né, desejável. Ela quis, ela teve o desejo de querer comer aquilo. Então, já era uma característica inata do ser humano desejar, se você quiser aqui, vontade. Por último, Gênesis 2, 20, por favor. Alguém lê? Gênesis 2, 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos, a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Muito bem. O que o ser humano, essa pergunta, usou para dar os nomes para os animais? O que ele está fazendo aqui? Ele está sendo criativo, inteligente, certo? Desde que nós somos criados, nós temos inteligência. Então essas são as três principais características de um ser pessoal. E é por isso que, eventualmente, numa pregação, numa conversa ou num livro, vai dizer a pessoa de Deus. Não porque ele é um ser humano, um ser igual a gente, mas porque ele tem características dadas a nós também de ser pessoal. Por isso que anjos também são, para todos esses aspectos,
pessoas. Tudo bem? A pessoa de Deus, os anjos são seres pessoais e ser humano é pessoa. Porque são essas características básicas, mais fundamentais, que definem o que é um ser pessoal. Eu não vou discutir aqui se um cachorro tem emoção, sentimento. Não é esse tanto o ponto, a ideia aqui. A ideia é que esses três, principalmente, são as principais divisões ou características de qualquer ser pessoal. Tá bom? Esses são os atributos comunicáveis que Deus deu ao ser humano. Agora, uma nota importante. Quando Deus vê a criação, diz que ela é boa. Quando ele vê o ser humano, diz que ele é bom. Mas bom não significa divino. Porque tem algumas outras características que não foram comunicadas para a gente. Por exemplo, onisciência, onipotência e onipresença. Tudo bem? Nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus, as quais ele deu algumas coisas para a humanidade. São esses atributos pessoais, os comunicáveis, o que ele comunicou para o ser humano. E tem os atributos que não foram comunicados porque são atributos da própria divindade. Antigamente eu colocava bom não é perfeito. Mas aí parecia que o ser humano não foi criado completo, né? Então eu troquei por divino. Nós nunca fomos feitos divinos. Nós nunca fomos feitos perfeitos a ponto de não errar, tal como Jesus não errou quando foi tentado. Isso é importante perceber, porque essa talvez seja uma forma de perceber por que Adão e Eva decidiram comer do fruto proibido quando eles tinham tudo. Porque eles não eram Deus. Porque tem algumas coisas em Deus que ele não deu para o ser humano. E não é porque... Aí é importante. Não é que ficou faltando. Porque ele é único. Tudo bem? Ele não criou outro ser eterno. Não tem como, porque a gente teve começo. Ele não o tem. Tudo bem? Eu sei que essa parte é meio atrapalhada e confusa. Mas é importante estabelecer isso. Porque é a partir dessas coisas que a gente começa a ter problema. Porque as capacidades dadas por Deus, que eram completas, perfeitas na sua criação, foram... manchadas pelo pecado. Por favor. Antes da queda, o ser humano não tinha maldade. Nenhum. Né? Então por que Eva distorce o que Deus fala? Que tipo de desejo é esse que ela tem? John Frame vai falar que Eva já, ali, antes da queda, já odiava Deus. Sim. Porque já existia uma intencionalidade má nela, né, no seu coração. É bem estranho essa distorção que Deus fala. Ela fala, Deus falou para não fazer, nem tocar, né? Ele falou isso. O que há ali? Acho que o texto de Tiago ajuda a gente a notar isso, né? Cada um é tentado pela própria cobiça. Do mesmo jeito que a salvação não começa quando a gente pensa, Senhor, eu acredito no Senhor, é a partir do trabalho da regeneração do Espírito, né? E aí, não é exatamente mistério, porque a gente tem caminhos para compreender, mas é um pouco dessas coisas que o Senhor não deixou didaticamente explicado. O trabalho do Espírito começa quando? Por quê? Na hora que ele diz. E eu, dependendo da história de vida e de conversão que a gente tem, por muitos anos pareceu loucura participar dessas coisas, né? Acreditar num peixe que engole uma pessoa, um judeu que ressuscita dos mortos. Mas em algum momento, faz sentido esse negócio. Mas não fui eu que criei em mim o desejo pela salvação, foi o Espírito que agiu. Eu vou concordar com o John Frame nesse aspecto, de que a queda não começa quando Eva fala isso, mas quando ela começa a desejar por. Esse é o problema, né? O desejo em si é mal, o executar o desejo é o mal praticado. Né? Então, acho que isso é importante estabelecer porque ajuda a lidar com algumas coisas. Nós não fomos criados perfeitos a ponto de não sermos capazes de errar. Nós fomos criados completos, não faltou nada. É que a gente pegou essa completude e caiu. Vamos lidar aqui diretamente então com o nosso problema, com a queda. Abre, por favor, em 1 João capítulo 2, verso 16. O ser humano foi criado bom, completo, se você quiser, livre e capaz de ter relacionamento pleno com Deus, mas isso muda. E nós todos estamos depois de Adão. Então tudo que a gente falou aqui, que nós somos criados com a emoção perfeita, desejando por Deus, tendo vontade de ter comunhão com Deus e usar a inteligência para o serviço do Senhor, para nomear os animais de forma plena, capaz, pura, isso muda drasticamente. 1 João capítulo 2, verso 16. Alguém lê, por favor.
Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. Muito bem. Pode continuar, por favor. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui tem 3 coisas interessantes. Primeiro, a gente deseja o mal, primeiro, já falou sobre isso aqui, por uma questão interna, a cobiça da carne. Aqui dentro de todos nós, de uma situação, eu vou botar aqui, porque acho que vai ser mais fácil visualizar e depois a gente volta. Estes são Adão e Eva, a humanidade na criação. A gente podia desejar pro bem e pro mal. Eu estou fora do quadro, desculpa quem está assistindo. A gente podia desejar livremente pro bem e pro mal. Não tinha nada nos influenciando para uma direção. Adão e Eva podiam, antes de desejar e antes de decidir consumar o mal, eles tinham, para todos os efeitos, que a gente poderia chamar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, de livre-arbítrio, livre decisão. Não tinha nada influenciando, puxando para o bem nem para o mal. Depois que a nossa situação, pós-queda, a gente também pode decidir para o bem e para o mal. A gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, frequentemente escolhe, pelo poder do Espírito, o bem. Mas tem uma força puxando uma direção contrária. João vai dividir essa força em 3 grandes áreas, né? Começa falando sobre a cobiça da carne, esse processo interno, que Tiago também já falou, cada um é tentado pela cobiça, pela própria cobiça, pelo desejo ardente pelo mal. A gente também pode decidir pelo bem e pelo mal, tipo livremente, mas agora profundamente influenciado por uma força gravitacional que nos puxa por outra direção, que entra em contato com o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero, esse sim eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu pratico. Por quê? Por causa disso. Voltando aqui no texto, em 1 João, ele também vai falar, especialmente, deixa eu só voltar aqui. Ele vai falar do desejo, do desejo dos olhos. Porque tem alguma coisa fora, exterior, a concupiscência, se você quiser uma tradução mais clássica, que a gente vê as coisas lá de fora, a partir dos olhos, e a gente deseja essas coisas. Então, a primeira coisa, ele fala do desejo interno, e segundo, ele fala da exposição sobre o mal. Isso aqui vai, ao contrário, muito de que alguns pensadores clássicos nos ensinaram a dizer. O homem não é um produto necessariamente do meio. Ele não passa a ser mal porque o mundo tem tons de mal. Ele é mal porque ele tem mal dentro dele. E também não é o bom selvagem, nesse aspecto. Que ele está puro, pleno e vai sendo corrompido. Tudo bem? Então a gente, biblicamente, discorda de John Locke e também de Rousseau. Nós não somos puros e nem o mundo é puro e santo nesse aspecto. Conta a lenda que alguns anos atrás eu tive um colega seminarista que um dia decidiu que naquele dia ele não ia pecar. E aí ele então se trancou no quarto. Que é mais ou menos a tentativa medieval das coisas, né? Vamos sair da barbárie, trancar em um convento para então nos purificar. A tentativa em si não é péssima, porque pelo desejo pelo bem a pessoa está tendo. Mas ela ignora uma realidade muito simples e bíblica sobre si. Que o mal não está lá só, mas mora em mim. Então, ter tanto essa sensibilidade, essa desconfiança sobre si mesmo, santa desconfiança sobre si mesmo, mas também ser capaz de perceber e discernir que pouca coisa que nos cerca no mundo é boa por si só. Que na verdade são tentativas constantes de desviar do bom caminho. Também não é dizer esse mundo é péssimo, não serve para nada, não tem nada de bom que Deus vai destruir tudo. Também não é essa postura que a Bíblia nos convida a ter. Em terceiro lugar, a gente tem a soberba, que talvez seja 10:08, mais 2 minutos. Que é a soberba, que é um pouco difícil de compreender, né? Consciência dos olhos, desejo da carne, talvez seja de forma mais objetiva, né? O interno e o externo. Sabe quando tinha uma banda que você gostava muito, mas quando ela começa a ficar famosa, você fala, agora todo mundo gosta? E você não quer mais muito aquele negócio porque agora todo mundo tem? É isso. De eu olhar ao redor e me sentir superior aos outros. É eu me sentir independente, melhor. Que isso eu também não quero porque eu não quero ser igual. Que se transparece ou se manifesta também na nossa atitude para com o Senhor.
essa independência prática que muitas vezes a gente tem. Que a gente se acha espiritual às vezes. Eu tentei de tudo, agora só nos falta orar. Só resta confiar no Senhor. Exatamente. Porque antes eu confiava em quem? Mas eu pareço espiritual, porque agora só resta orar. Estava aqui falando sobre a realidade pós-criação, ou como a Bíblia chama, e os teólogos insistem também em enfatizar, a chamada queda. O texto que a gente leu foi de 1 João, falando sobre o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que talvez seja um diagnóstico bastante objetivo sobre o nosso problema. A gente deseja o mal, porque dentro de nós há o mal, que habita o nosso coração. Tem um livro muito bom que chama O Mal que Habita em Mim. Ele é bem repetitivo, pode ler até a metade, depois ele só repete a mesma coisa. Mas o livro é bom. O Mal que Habita em Mim. É de um... não vou lembrar o nome dele, tipo sueco, um negócio difícil. E esse é o nosso problema. Depois a gente tem a questão dos olhos, em que a gente prende o olhar nessas coisas, e esse é um problema tão grande que o próprio Jesus diz que se os seus olhos te fazem pecar, arranca e lança fora, que é mais do que arrancar o olho, é mais um aviso. Cuidado, porque a gente olha, prende o olhar, e aqui não é sobre pessoas necessariamente, mas coisas. O nosso coração, ele acaba sendo preso por essas coisas, e depois da soberba da vida, que é essa tendência à independência, que a gente não quer nada com ninguém, quer mais que as pessoas nos obedeçam, inclusive o Senhor. Vamos continuar aqui, os próximos textos, por favor, Romanos 3:10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Muito bem, pergunta Cris, existe alguém bom depois de Adão? Se você quiser considerar Adão em algum nível, eu não vou brigar com você, mas depois de Adão o negócio é complexo. Só Jesus, que é chamado curiosamente de o segundo Adão pelas Escrituras, que é um jeito de dizer que ele veio refazer ou restaurar o plano inicial de Deus, que não foi frustrado, mas que permitia que esse tipo de coisa acontecesse. Não tem ninguém bom. A palavra aqui é simples. No grego, no hebraico, no português, no esperanto. Não tem ninguém bom. Não tem ninguém que consiga, por si só, encontrar o bem, desejar o bem e conseguir obedecer o bem. Bert, se você quiser desligar o ar, a gente faz isso, porque eu acho que agora o som vai complicar a gente. Enfim, não tem ninguém bom. Próximo texto, por favor, Efésios capítulo 2, dos versos 1 ao 2. Novo Testamento também, Efésios capítulo 2, quem tiver lá da janela, acho que é uma boa abrir. Efésios capítulo 2, os versos, obrigado, 1 ao 2. Alguém lê, por favor. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele nos deu vida, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. De novo, esse é um livro escrito por um apóstolo para a igreja em Éfeso, dizendo: todos nós estávamos assim. Não tem ninguém que poderia olhar para si mesmo ou para a própria história e dizer: mas eu merecia esse negócio de salvação. Ainda bem que Deus encontrou, porque foi justo. Deus foi sábio em me salvar. Não é essa a perspectiva bíblica sobre mim, sobre você. Nós estávamos entregues, cegos, enganados, desejando por essas coisas, e que o nosso caminho natural, reto, óbvio, era a própria perdição. É interessante que Paulo usa a linguagem nós. Ele se inclui nisso. Ele, inclusive, vai dizer em outras passagens que era o pior dos pecadores. Ele não se enxerga como alguém mais digno. Pelo contrário, ele diz, sabendo que se ele disser isso, não vai ter ninguém que vai olhar para ele e dizer: esse é o seu caso, eu sou um pouco melhor. É interessante que se a gente fosse olhar para o texto, a palavra, qualquer referência ao Senhor, só aparece no versículo 4. Então, a tradução em português nos ajuda a entender mais ou menos o que está acontecendo no texto, mas o exercício de Paulo aqui é fazer um diagnóstico. Estava ruim, estava péssimo, não tinha jeito, ia dar errado, essa é a nossa situação. O que ele está tentando fazer é trazer um peso. Não tinha jeito. Todo mundo estava perdido. Nada do que a gente fizesse seria o suficiente para receber ou merecer a salvação. Não tinha nada de bom em mim
aqui. O que ele está tentando construir, Jonathan Edwards fala, só aprecia a cura quem entende a seriedade da doença. Ele está colocando e fazendo, literalmente uma pressão. Essa é a nossa situação. Não é à toa que o capítulo vai se desenrolar e desenvolver que a salvação é dom, é presente de Deus para que ninguém se glorie. Porque, de novo, o exercício, o argumento é esse. Não estava bom, não tinha jeito. E todos nós estávamos assim. Mas eu nasci na igreja, eu sirvo há muitos anos, eu decorei os versículos, eu sei falar sobre o Senhor, eu converti várias pessoas, eu sirvo. Não é esse o ponto. É dom, é presente, é graça. Tudo bem? Algum comentário? A criação completa, perfeita, se você quiser, não era divina. E aquela realidade que era boa, que Deus olhou e falou, é bom, mudou drasticamente e definitivamente, que é o nosso ponto aqui. No princípio, os homens, as mulheres, a humanidade foi criada à imagem de Deus. A vontade e o coração eram retos, todos os afetos, desejos puros. Portanto, o homem era completamente santo. Mas desviando-se de Deus, sob a instigação do diabo, e pela própria vontade, trouxe sobre si cegueira e trevas terríveis. Se você quiser, a gente ainda é livre para decidir, mas não completamente. De novo, é essa força gravitacional. A salvação é justamente a quebra da vontade. Né? A gente passa a querer o bem também. Porque o nosso automático é... E depois também, né? A gente tem que resistir, pelo poder de Deus, a fazer as coisas que a gente sabe que não são boas. O pecado, ele entra e permeia cada aspecto da humanidade. Cegou o entendimento, corrompeu o coração e alienou as emoções. A Deus separou. Nós não somos mais livres, pelo contrário, somos profundamente puxados pelas trevas. E essa é a resposta. Por que eu quero tanto essas coisas que eu sei que não são boas? Porque isso não muda. De uma vez só. Isso só na nova criação. Refeitos pelo Senhor na eternidade. Aí sim, a gente não vai fazer o mal porque não vai querer o mal. Teremos como Jesus, que não será o caso, ser tentado no céu, né? Mas teremos essa natureza que o mal vem e a gente... Como ele na tentação, desculpa. Tudo bem? Alguém disse que o pecador é livre, mas em uma só direção. Para pecar, livre para cair. O que é o pecado? Vamos aqui. Romanos 5,12, Tiago 4,17, Marcos 3,29, 1 João 3,4, João 16,8,9, Tiago 2,9. Vamos nos distribuindo esses textos, a gente vai lendo e comentando, por favor. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que para Adão era opcional, depois de Adão virou item de fábrica. Esse é o resumo de Romanos 5,12. Que depois dele não tem ninguém que não seja pecador. Não que se torna, mas seja. Por que eu peco? Porque eu sou pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Deu a diferença? Eu não passo a ser pecador mal porque eu decidi mal alguma vez. Depois de Adão, porque ele era nosso representante, ou cabeça federal, se a gente for ler algum livro, nós estávamos em Adão, essa é a linguagem bíblica. A gente decidiu quando ele decidiu, da forma que ele decidiu, e faríamos exatamente a mesma coisa porque a gente faz. Mesmo depois de crentes, refeitos pelo Santo Espírito, pelo poder dele, a gente frequentemente decide também contrário a Deus. Então, em resumo, o que era opcional para ele, para a gente passou a ser item de fábrica. Agora, por favor, Tiago, capítulo 4, verso 17. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Bem, essa é outra definição de pecado bastante objetiva e bastante clara.
o que é o mal não é só fazê-lo, desejá-lo, mas sabendo o que é certo, não se movimentar e nem permitir que Deus nos movimente nessa direção. Conhecimento, o que o texto está nos ensinando aqui, implica em responsabilidade. As pessoas nos dias de Jesus falhavam, não só porque não faziam o que ele queria, mas rejeitavam a ouvir a voz dele. A instrução também é para salvação, mas também é para condenação. A mesma palavra que salva, condena. Então, rejeitar a verdade era juntar problemas para si. Mateus capítulo... Agora não está aqui, desculpa. Mateus 10, 13, por favor. Mateus capítulo 10, verso 13. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Muito bem. Agora, outro texto, por favor. Peraí. Lucas, de novo, por algum motivo. 10, 12, 13. Lucas capítulo 10, versos 12 ao 13. Eu lhes digo que, naquele dia, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque, se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, há muito elas teriam se arrependido, sentando em panos de saco e cinza. Conhecer a Deus, ler a Bíblia, aprender sobre a verdade é um negócio perigoso. Porque ele está dizendo aqui, sentir esse dom, que são um resumo, a síntese de lugares ruins naquela cultura, o que seria a Babilônia no Antigo Testamento. Se lá tivessem sido feitas as coisas que eu fiz no meio de vocês, Betsaida, se lá eu tivesse feito os milagres, eles teriam crido em mim. Ai de vocês que me conheceram, que me veem, que me escutam e me rejeitam. Essa é a parte desafiadora de ser discípulo de Jesus e estudar ou se aprofundar na verdade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Saber o que é o bem, decorar as verdades bíblicas, mas não caminhar nessas direções, não é acertar sempre. Deus nos conhece bem, sabe que nós não somos capazes e que pela graça dele o processo de obediência e crescimento espiritual não é assim, né? É no bom momento da bolsa. Para cima. Esse é o desejo dele. Ele é bastante realista sobre nós. Ele sabe que a gente erra, mas ele perdoa, joga nas profundezas do mar os nossos erros, Miqueias capítulo 7. Ele sabe, e o objetivo dele é que a gente vá para cima, mas ele sabe que a gente vai cair, levantar, ser perdoado. Mas, voltando para o texto, pecado, mal, a gente erra também, não só quando rejeita a verdade bíblica de forma objetiva e clara, mas quando a gente deixa de fazer o bem objetivamente. Quando a gente se omite. Isso é importante, porque frequentemente a gente entende o pecado como quebra, desvia, errar o alvo, né? Que é uma definição que a gente vai ter um pouquinho mais para frente nas escrituras. É não se propor a acertar o alvo também. Vamos continuar aqui com as más notícias. Marcos capítulo 3, verso 29. Agora, pergunta, desculpa. Por que as pessoas que conhecem a verdade de Deus, a vontade dele, deliberadamente desobedecem? Porque a gente é burro. E mais? Porque mesmo sabendo sobre a vontade dele, a gente insiste em desobedecê-lo. Desculpa. Não tem temor. Não leva. A melhor tradução que eu já ouvi sobre temor. Não levar Deus a sério. O princípio da sabedoria, não levar Deus a sério. Porque a gente olha e é, de novo, indiferente, omisso. Mais alguma coisa? Então vamos em frente aqui. Marcos 3, 29. O que diz? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Mais do que entrar no mistério do pecado sem perdão, que não é tanto o nosso objetivo hoje,
É perceber que eles tinham uma atitude errada para com as maravilhas que Jesus, Deus, fazia. Eles olhavam para o bem sendo feito e diziam, é do mal. É ver a verdade e falar, não, isso aqui não vale. É perceber o bem, não, isso aqui não serve para mim. Continua, por favor, 1 João 3, 4, a definição mais básica, que todo mundo aqui ganhou uma estrelinha na EBF por decorar. 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui. A gente cai, erra e falha, porque mesmo sabendo o que é bom, a gente decide ir na direção contrária. A gente erra objetivamente, decididamente o alvo. A gente não mira bem. Ou a gente mira exatamente onde quer, né? Porque às vezes parece que a gente é meio refém, sem querer que a gente erra. Não é bem isso. João capítulo 16, verso 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Pronto. Não é só porque a gente decide pelo mal, não é só porque a gente foge ou se omite do bem, não é só porque a gente mira errado o alvo, é porque eventualmente a humanidade, de forma mais abrangente, decide não crer pela própria dureza do coração. Essa aqui talvez seja, para todos os efeitos, o retrato da humanidade. A gente se omite, a gente decide mal, a gente foge de Deus, a gente decide ignorar frequentemente aqueles vislumbres que a gente tem do bem e da própria existência dele, né? A revelação geral, a natureza, tudo que existe e os olhos podem ver, servem unicamente não só para observação, para contemplação, mas para apontar a transcendência da própria existência. E a gente decide ignorar, passar reto ou dar outros nomes, cria outras divindades. Por último, Tiago capítulo 2, verso 9. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Nosso problema, ou o pecado, não é só as atitudes ou a ausência de atitudes boas para com Deus, mas a forma como nós tratamos uns aos outros. E aquele que transgride um só pedaço da lei, transgride ela inteira. Alguém poderia dizer, não, mas eu não mato, não roubo, não faço essas coisas. Bom, primeiro que Jesus já vai entrar na discussão de que se eu desejei a morte de alguém, já estou na mesma categoria do assassino. Mas se não tivesse texto mesmo assim, se Jesus não tivesse dito essas palavras, já seria um problema, porque tem outras áreas, outros erros que a gente frequentemente cai, e quando a gente erra numa coisa, nós já somos esses criminosos, pecadores, caídos. Alguma percepção? Nas Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis coloca assim: estava pensando que bem poderia ter uma ascendência mais honrosa. Descendente de Adão e Eva, é honra suficiente para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida. Mas também vergonha suficientemente grande para fazer vergar o maior imperador da terra. Que por um lado, nós somos a única criatura que existe que tem a imagem conforme a semelhança de Deus. A única a qual ele se dedica, que ele morre para salvar, que ele redime, que ele acompanha. Ele está até o final dos tempos. Que ele decidiu que gostaria de ter a companhia da eternidade. Não é pouca coisa ser humano. É a joia da criação, a menina dos olhos de Deus. Não é dizer aqui você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Não é exatamente essa ideia, mas toca nessa ideia. Não tem nada semelhante debaixo do sol igual ao ser humano. Que seja capaz de fazer as coisas que a gente faz. Veja tudo que a gente já fez em alguns séculos, milênios de existência, que os nossos antepassados nem imaginavam. Lembre-se daquela carta no comecinho dos anos 1910, 12, que o cara sugeria fechar o departamento francês de inovações, e ele diz, sugiro fechar porque não tem mais nada a inventar. Está registrado, está escrito, não é fake news. Porque ele olhar para frente e fala, não tem o que fazer mais. Há 2 anos atrás, 3 talvez já, IA era só uma coisa de filme.
eu uso para tudo sem exceção. Ontem eu calculei quanto gelo deveria colocar e quanto tempo deveria colocar para deixar a bebida gelada até as 5. Ou a partir das 5. Só Deus sabe onde a gente vai parar. E é bênção. O Senhor nos capacitou a inventar a inteligência artificial, o Excel, os bons filmes. Não tem nada, nem ninguém capaz de fazer o que a gente consegue. É bênção ser ser humano. Não é maldição. Por outro lado, não tem nenhuma criatura que tenha rejeitado de forma tão vil o seu Criador. Que apesar da criação gemer também, por causa do mal e ser contaminada por ela, o fato dos animais se matarem é fruto da nossa decisão ruim. E eles também são maus, decidem mal, do jeito deles. Mas nós somos piores. Porque Deus nos deu coisas que Ele não deu, mas para ninguém não seria nem a palavra correta, porque não tem outro alguém, outro ser pessoal, cujo Ele deu a capacidade de decidir. E a gente rejeita. E mesmo aqueles que o conhecem, no nosso caso, frequentemente, olhamos para as coisas dele e... O que determina a vontade? Por que a gente decide mal? Por que a gente vai nessa direção? Um poder ou força motivadora que tem algum tipo de ingerência e determinante sobre ela. Por que eu quero as coisas ruins? A natureza dessa força varia. E uma pessoa pode tratar da lógica de raciocínio. Eu faço porque eu entendi, eu desejo, eu logicamente compreendi que esse é o melhor caminho. E uma pessoa pode tratar da força do raciocínio, e outra pode ser o impulso das emoções. Às vezes a gente é movido o fazer porque eu quero muito, porque eu entendi, mas está me queimando. Em outra, o poder do Espírito Santo. Assim, a volição, a vontade, é o efeito dessas considerações e influências, sendo serva e não soberana. E se a vontade não é soberana, não lhe podemos atribuir liberdade absoluta. Minha vontade não é livre, eu não decido livremente, eu não quero as coisas porque simplesmente eu quero, mas porque alguma coisa está me movendo a isso. Os atos da vontade não produzem para si mesmos, não se produzem por si mesmos. Dizer que podem postular um efeito sem causa. Ex nihilo, nihilo. Isso aqui é só porque, né, para ganhar 0,5 a mais no trabalho. Mas é que assim, do nada, nada se faz. Eu quero porque tem alguma coisa me movendo nessa direção. Que independente da história de vida, de religião ou convicção, a gente concorda que a vontade ela é móvel. Por isso que um dia eu quero outra coisa e por causa do outro dia eu quero outra coisa. E não é porque eu sou maluco. É porque tem alguma coisa em mim, porque eu entendi, porque eu desejo, porque o meu coração mudou de um dia para o outro. Porque eu ouvi alguém falar alguma coisa ou porque à noite eu pensei diferente. A nossa vontade, os nossos desejos, eles não se movem independente ou livremente. Alguma coisa os move. O raciocínio também depende das emoções. As emoções dependem porque eu entendi alguma coisa diferente. Da mesma forma, a vontade, o intelecto e o coração umas das outras. Deixa eu tentar resumir a nossa proposta inicial. A gente quer as coisas, a gente tem vontade das coisas, porque a gente entende que esse é um bom caminho, porque a gente sente que deveria, porque é bom, porque me traz prazer. E isso acontece, que é o tema do nosso próximo encontro, a partir do nosso coração, que é a palavra bíblica para o mais íntimo do ser humano. O problema é o que a gente está lidando aqui hoje. A gente vai lidar de forma mais específica nos próximos encontros, cada uma dessas aqui, como que é a nossa situação atual, é que o coração já não é mais o mesmo. Mas mesmo se ele fosse, o que a gente vai ver depois, a gente também já não entende o bem por bem, a gente deseja o mal. E mesmo se esse não fosse o problema, a gente tem prazer no mal. E aí a gente tem vontades. O que a gente frequentemente ignora ou lida é a partir daqui, né? O nosso objetivo aqui, nossos encontros, é pensar para trás. Por que eu quero o que eu quero? Por que eu desejo o que eu desejo? Porque eu tinha certeza que era bom e não foi tão bom assim. Ou porque mesmo sabendo a vontade... Nossa, dou meu ombro. Mesmo sabendo a vontade de Deus, é tão difícil obedecer. Eu queria aproveitar os nossos próximos 10 minutos para lidar com boas notícias, pelo menos para não sair um clima de domingo péssimo, para começar segunda-feira querendo se matar. Qual que é a situação de bênçãos razoáveis, decididas, definitivas de Deus sobre mim, sobre você, para que o mal não seja essa palavra última da nossa existência? Mais para uma leva de textos, mas esses nos
trarão um quentinho no coração das bênçãos de Deus. Romanos 7:18, Filipenses 2:1, 1 João 2... 1 João vamos... Tem tempo. 1 João 2:1, João 16:12-15, Colossenses 1:12-14, 2 Coríntios 3-18. Por favor. Sei que nada habita em mim, nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou quem o faz, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Muito bem, esse texto a gente tem usado aqui na metade dele, que são más notícias, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu pratico. Mas ele também tem boas notícias. Porque agora, pelo menos, pelo poder de Deus e a agência do Espírito, eu sei o que é bom. E eu também passo a decidir o bem. Que mesmo querendo agredir, matar, incomodar, revidar as pessoas que me fazem mal, o Santo Espírito pode e frequentemente nos move em outra direção. Nós fomos capacitados pela obra de Deus a desejar o bem também. Que eu não sou mais escravo só do mal que habita em mim, mas servo do bem que Deus colocou objetivamente no meu coração. Que eu posso finalmente caminhar em outra direção. A gente vai ler 1 Coríntios aqui, não vai ler. Mas Deus diz que junto com a tentação ele provê livramento. Que antes era eu por mim mesmo com o mal do meu coração. Agora eu tenho uma agência, um poder infinitamente mais poderoso, mais capaz e sábio que eu, que me dá boas direções. Próximo texto, Filipenses 2:1-5, por favor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O discipulado de Cristo, o caminho que ele dá, antes a gente só tinha nós mesmos, o exemplo que eu tenho, os desejos que eu quero. Agora eu tenho um Cristo para me dar as boas direções, para me ensinar como não pensar só em mim mesmo. Próximo texto, por favor, 1 João 2:1, dos textos mais legais da Bíblia. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus é muito realista. Inspirando João, eu estou escrevendo, ensinando, me esforçando para que a gente não erre. Ponto. Boa sorte. Não. Mas quando vocês errarem, descansem. Não permitam ser esmagados pela culpa, destruídos pelo mal feito. Saibam que o próprio Cristo intercede por vocês. Jesus não está regendo o coral de anjos. Ele não é um pedreiro gospel que está construindo moradas para quando... Não é esse o ponto. Ele está cuidando dos seus. Ele não está preocupado com a estrela lá no meio do nada, do buraco, do espaço, sei lá quantos anos-luz aqui. Ele está preocupado com seus filhos. Intercedendo junto ao Pai cada vez que a gente decide mal. Ele é bom ao ponto, ele não é que ele para fazer isso, porque parar não se aplica a ele, mas ele se dedica a interceder por nós, a advogar. E não é que ele é o juiz que vê quem tem razão. Não. Ele está de um lado do nosso. Não é pouca coisa. Ele não é neutro. Ele intercede em nosso favor. Ele se dedica para o nosso bem. Ele nos defende contra o inimigo. Nos move, nos protege, nos inspira, nos capacita a fazer o bem. Esse retrato negativo que eu trouxe, ele é real, 100%. A gente deveria estar atento a isso, perceber quando se omite do bem, quando decide mal, a tentação no nosso coração, todo esse negócio aí. Mas a realidade dos filhos de Deus não para aí. Aquelas palavras não são definitivas. Não é a nossa realidade última. Essa é.
Próximo texto. João 16, do 12 ao 15. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. No Santo Conselho da Trindade, na economia do Senhor, ele decidiu que cada um se dedicaria na obra da salvação de um jeito. Ao Pai caberia enviar o Filho e jogar sobre ele os nossos pecados. Ao Filho morrer na cruz pelos nossos erros. E ao Espírito, que não é o chefe, o subchefe, o estagiário. São os três decidindo como vão fazer as coisas. Os três são Deus, os três são poderosos, os três são divinos. Os três podem ser objeto da nossa adoração, da nossa oração, o que você quiser. O Espírito se dedica a nos acompanhar, a nos iluminar, a capacitar, a ler a Bíblia, entender a Bíblia. Ele nos convence da justiça e do juízo. Em Romanos vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E mesmo quando a gente não sabe o que dizer, e mesmo quando diz mal, o Espírito está lá dizendo, não, calma. Vamos pensar nisso para ele. Que mesmo quando a gente não quer o bem, ele está dizendo, esse é o bem que ele precisa. Que mesmo quando a gente está distante do Senhor, desejando o mal, o Espírito está trabalhando no nosso interior, mesmo a gente não querendo, dizendo, pensa nisso com calma. Eu vou trazer isso aqui na sua memória nessa terça-feira do meio do nada, porque você precisa lembrar dessa pregação. Mesmo que você não tenha prestado atenção e ficar no celular, ele está lá guardando a verdade para nos inspirar, para nos mover, para nos convencer e para nos corrigir. E não porque eu quero, muito menos porque eu mereço, mas porque Deus é bom. Colossenses 1, do 12 ao 14, por favor. Quem abriu, por favor? Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A ideia desse texto é que ele é como se fosse um exército de cativos que o general pega e fala, vocês vão para lá. É como se ele arrancasse a árvore com raiz e tudo. Vocês não pertencem ao mal, vocês não são mais desse reino, eu vou colocar aqui. Por quê? Eu quero. Ele restaura o relacionamento por iniciativa própria. Lembre-se, não fomos nós que dissemos, Deus, nós precisamos de um Salvador. O que a gente precisa fazer para que nós sejamos salvos? Foi Ele que decidiu, muito antes de haver tempo, e mesmo antes de Adão e... Lembre-se, Jesus, o Cordeiro, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Não foi depois que a gente errou que o Senhor disse, agora a gente precisa fazer alguma coisa. Ele sabia que nós erraríamos, sabia que nós continuaríamos errando, ele disse, eu vou salvar porque eu quero, porque eu sou bom. E ele fez todo o trabalho possível. Não fomos nós que pedimos perdão primeiro, foi ele que ofereceu graça. E por último, 2 Coríntios 3,18. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. De pouquinho em pouquinho, pelo poder dele, por causa da graça dele, ele vai nos refazendo. Que eu posso atrapalhar esse processo, é verdade, né? Nós somos chamados a permitir ser cheios pelo Espírito. Efésios 4. Vai dizer, a gente consegue atrapalhar esse processo de santificação com as nossas más decisões, mas ele vai fazer. De transformados de glória em glória, que é um jeito de dizer de pouquinho em pouquinho. Às vezes é um pouco mais devagar do que a gente gostaria, mas é muito mais rápido do que a gente merece de qualquer jeito. Porque ele é bom. Porque ele pega o nosso mal, a matéria-prima que a gente tem para oferecer para ele, e ele transforma em bem. Ele é o Deus da história de José, que transforma mal em bem. Que mesmo que os outros atentem, que mesmo o mundo que seja maligno, e mesmo que as decisões sejam ruins, ele pega tudo isso e dá um jeito, em Romanos capítulo 8, verso 28, fazendo que as coisas cooperem para o nosso bem. Que não é dar certo, do jeito que a gente frequentemente entende, mas se parecer mais com Jesus, que é o versículo 29. Que no final vai dar tudo certo mesmo. Quando não houver mais tempo, não existir mais história, estaremos os filhos de Deus ao lado de Jesus, vendo o Senhor e não haverá sol, porque a glória dele ilumina tudo e todos. O Evangelho nos dá motivo tanto para não nos sentirmos superiores, quanto para não nos sentirmos inferiores a quem quer que seja.
Não levantamos a cabeça, não a curvamos. Sabemos quem somos, simultaneamente justos e pecadores. Homens e mulheres tornados justos pela graça mediante a fé somente. Homens e mulheres que ainda carregam dentro de si parte do mundo que crucificou a Cristo. Essa dinâmica da vontade é isso. A gente tem as duas coisas agora para a graça de Deus, mas Ele é o nosso lado. Tudo bem? Até semana que vem. Eu só vou pedir para quem não assinou a listinha ficar mais um pouquinho. Tá chegando. Faltam 2 fileiras, tá bom? A gente se vê semana que vem, tá bom?